você pensa na qualidade de serviço que eu vou te entregar. Tudo que eu estou te passando e eu te entreguei um conteúdo do meu trabalho, você gostou, você viu que é um trabalho diferenciado, mas eu quero que você venha aqui na loja, mas eu consigo fazer para você esse carro seu por 10 mil reais. Beleza. O cara vai pensar? Vai, é 10 mil. O cara vai procurar outros orçamentos? Vai. Mas a diferença é o quê? A abordagem que você teve com esse cara. Vou te dar um exemplo de novo, de abordagem. Por que que o cara se sente mais próximo do vendedor? O cara da caminhonete que fechou, que ele tinha 8.500, como eu fiz essa triagem toda com ele, o que que ele me fez quando ele teve o orçamento mais barato? Ele me mandou mensagem falando o seguinte: cara, estão querendo molhar o nosso orçamento. Se eu não tivesse gerado essa conexão com ele não tinha nem me respondido mais, ele não tinha nem ido atrás para falar que tinha um orçamento mais barato. Então tudo é questão da conexão que você faz com o cliente, mas é uma trajetória que você chega antes. Então tenta ficar amigo do cara pela conversa do WhatsApp, identifica qual que é esse cliente. Se ele é um cliente que gosta de mandar áudio, mande áudio. Se ele é um cliente que gosta de digitar, manda digitando, porque tem os dois perfis. A maioria de cliente caminhonete gosta de mandar áudio. O cara se identifica com você falando. O cara se identifica com a propriedade do seu tom, até o tom de voz que você manda para o cliente. Isso reflete demais na parte de fechamento, para vocês terem ideia. Vou dar um exemplo. Me pergunta aí sobre o preço de PPF, que eu vou te dar uma tonalidade de voz para você entender que não vai fechar. Eu vou te mostrar a tonalidade de posicionamento de voz pelo WhatsApp que você vai fechar com esse cara. Resumindo, vou pegar o telefone aqui. Oi, João, tudo bem? Eu consigo, pode fazer todo o roteiro, não tem problema, todo o roteiro. Tudo bem? Vou te mandar um material meu de trabalho para você conhecer aí, não sei o que tem, parará. A diferença. Fala, João, beleza? Como é que você está, meu querido? Vou te mandar um material de trabalho meu aí para você conhecer meu serviço. Essa tonalidade de voz você já consegue, e o cliente também, que é um cara esperto, ele já vai entender a diferença de vendedor. Confiança no que você está passando para o cara. Então a tonalidade e entonação de voz que você vai usar para o fechamento, para encantar o cara que está lá, para ele vir para cá, até isso você tem que saber equalizar. Mas é claro, tem o cara que você vai chegar, eu posso falar mais de boa. Fala, João, tudo bem? Sou aqui o Alcione, estou aqui com o meu conteúdo de trabalho, eu vou te mandar meu conteúdo de trabalho para você ver, porque assim, mas você vai entender quem que é seu cliente. A primeira pergunta que você perguntar para ele, você já tem que entender qual que é o formato de negociação que você vai levar de abordagem com esse cara. Se você vai ser um pouco mais sereno na sua tonalidade de voz, ou se você vai ter que ser um pouco mais agressivo na sua abordagem. Porque quando você é agressivo na sua abordagem, você tem que entender que você tem que ter propriedade no que você fala para o cliente. Você não pode passar insegurança hora nenhuma. E a propriedade para a negociação, ela reflete tanto na tonalidade de voz que você usa para o cliente, pessoalmente, quando você vai fechar com esse cara, é olho no olho do cara o tempo inteiro. Você não pode desviar o olho, porque os caras não desviam. Ele quer ver se você realmente entende do produto. É onde que muitos não conseguem fazer a venda. É na hora do presencial, leva o cliente, mas na hora que o cliente senta na mesa, a pessoa não passa confiança. Então, se ela não passa confiança, esse cara simplesmente vai falar: vou pensar um pouco. Pensar? Você acha que esse cliente vai voltar lá na sua loja? Esquece, meu querido, não vai. Então, tudo vai nessa parte de abordagem, gaps de venda, prazo de atendimento ao cliente, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Porque se você passa de 1 minuto, ele já mandou mensagem para 10. O que responder primeiro, você já saiu na largada, você já tem 50% desse cara fechar contigo. Por quê? Porque você atendeu ele primeiro. Quando eu estou em casa atendendo cliente, eu estou 10 da noite, 11 horas, atendo cliente. Eu não tenho problema comigo não. Vendedor não tem horário, não tem lugar. Portanto, vou dar um exemplo. O cunhado dele, que é o dono dessa caminhonete. Eu fechei o serviço dela bebendo cerveja lá com ele lá na distribuidora. Aí você senta lá, vai beber. Lá nessa distribuidora eu já vendi 20 mil bebendo cerveja. Então, tudo é o jeito que você trata, não é o ambiente, não é o local, mas é o jeito que você trata perfis de cliente. Perfis de cliente são diferentes, ninguém é igual a ninguém.
Então tem cliente que quer uma abordagem mais tranquila, tem o outro que ele vai fechar ali tomando uma cerveja com você, tem o outro que você vai ter que subir para a sala com ele, ficar lá de boa, trocando um papo bacana. Então são perfis diferentes. Então a melhor coisa do vendedor é quando ele aprende esses gaps. Perfil de cliente são diferentes. Você tem que ter um perfil diferente. Você tem a abordagem que você usa para esse cara não é a mesma que você vai usar para esse cara. O maior proprietário que vai fechar o produto com você, porque ele tem um carro de 600 mil, 700 mil reais, vai gastar 15 mil no carro dele e vai deixar o carro protegido e vai andar com a cabeça despreocupada. Porque o cara tem ciúme mais daquele carro que da mulher dele. Isso é fato. Isso, quando você pega um carro desse valor agregado, não estou falando que essa daqui não é o mesmo cuidado, mas o sentimento que aquele cara tem, talvez ele batalhou a vida inteira dele para comprar um carro de luxo. Então aquilo ali é um fetiche que o cara tem para poder. Então você imagina se o cara leva um carro desse e pega o carro dele danificado num má profissional. Você acha que o cara vai preferir pagar o barato ou ele vai preferir pagar o mais caro e ficar tranquilo com o carro? Ele vai no mais caro, ele vai no melhor profissional. Isso eu estou te garantindo, ele não vai pelo preço. Ele vai no cara que passa confiança na abordagem, ele vai no cara que sabe vender o produto para ele e, é claro, também sendo um profissional de excelência para entregar um serviço de qualidade. Empresas do setor automotivo. Concessionária cresce muito. Minha empresa, que eu tinha 120 funcionários na época, eu tinha parceria com concessionárias, então eu tinha concessionárias que eu terceirizava Goiânia, Anápolis e Rio Verde. A gente no total tinha 120 funcionários, que vendia esses mesmos serviços dentro da concessionária. Só que não vendia na época o PPF, mas a película, polimento, a vitrificação de pintura, toda essa parte de estética era a minha empresa que fazia, que gerava um quadro aí de 120 funcionários. É gente pra caramba, não sei se eu quero voltar a ter esse número de funcionário, não, é muita dor de cabeça, dá muito trabalho, pelo menos no ramo de estética automotiva, porque hoje no ramo de estética automotiva, quem mexe sabe que a carência maior é mão de obra. Você não acha mão de obra qualificada para entregar um resultado de excelência. Não acha mão de obra qualificada porque o funcionário tem cabeça de funcionário. Se ele tivesse um pouquinho de cabeça de dono, ele ia querer entregar o melhor resultado, lembrando que sempre quem entrega o melhor, ele vai ser visto por alguém. Que não seja visto por mim, mas alguém vai ver o potencial daquele cara e vai pegar aquele cara. Se ele for um cara profissional, ele vai se dar super bem na vida, porque primeira coisa, você tem que entregar o seu 100%. Eu acho que todo mundo, isso é o básico. Eu acho que se todo mundo fizesse o básico da vida, em qualquer negócio, estava tudo certo, porque o básico já é bom. Mas a galera não entrega, infelizmente, nem o básico. Na área de estética automotiva, tem que ficar cobrando 24 horas por dia e não tem para onde correr. O que eu vou sempre insistir para vocês? Hoje aqui, quem que entende de tráfego pago aqui? Dentro de uma estética automotiva, se você faz uma captação bem maior, geralmente seu faturamento sobre ela vai ser... Vou te colocar aqui que sua loja fatura 100 mil de estética com PPF e tudo. Se você tem uma clientela e você sabe vender o acessório, você vai vender 120 de acessório. O mercado de acessório ele é bem maior. Não é que ele é bem maior, mas ele anda junto demais com a parte de estética automotiva. Só que o formato que você trabalha hoje, você não está conseguindo gerar lucro e receita com isso. Por quê? Porque você tem o cliente que vai na sua loja, o cara que pechincha, o cara que já leva tudo para você fazer. É por isso que eu estou falando para vocês, empresa nenhuma no mercado esquece, isso que eu estou garantindo 100%, se você não for para o lado do tráfego pago, logo você fecha a sua empresa. Isso aqui eu estou te garantindo, o boca a boca, ele vai até um cliente que saiu satisfeito, que ele pode falar para e olha lá. Então você entende que hoje a gente em Goiânia, a gente tem um mercado mais ou menos de 1.600.000 habitantes aqui em Goiânia. Você atinge nada do mercado, porque você está um cara que fez o serviço boca a boca, então não existe isso, eu estou te garantindo 100%, se você continuar na parte só do boca a boca, você fecha as portas. Você vai fechar as portas. Então, assim, já procura uma empresa de tráfego pago. Se quiser, eu te indico. Várias pessoas eu conheço que são bons para fazer. O investimento no tráfego pago, ele não é desperdiçado, gente. Isso é investimento. Se você tem investimento, você tem cliente. Se você tem cliente, você paga conta. Hoje o tráfego pago, você tem que ter um vídeo bem profissional para fazer uma publicação, para subir para o mercado do seu trabalho, porque você vai definir o público que você quer atingir. Então, no tráfego pago você define o que você quer. Eu quero o público que tem carrão. Você vai atrás do público que tem carrão.
Porque qual que é o público hoje que está indo na sua loja? O cara que pechincha, o cara que já vai com o material todo na mão para você ser a mão de obra dele. Então, assim, você está atendendo nada do mercado, cara. Nada, zero. Se você coloca, ó, não sei quanto que você fatura, mas você fatura 50 mil na sua loja. Vou te dar um exemplo. Se você entra com tráfego pago, você dobra esse valor seu muito rápido que você fatura, para você ter ideia. Por quê? Porque você vai atingir público que busca pelo serviço, não o público que quer preço. Você vai atingir o público que quer que você resolva, desde comprar o produto, fazer a instalação do produto e entregar para esse cara perfeito. Não é o cara que vai comprar o kitzinho de dentro, vai colocar lá e vai levar, porque você está chamando o público que quer comprar o seu produto. Você está indo atrás de um público que não tem problema em gastar dinheiro, mas ele quer um serviço de qualidade. Então não é o produto seu que está sendo ruim na sua loja. Você está tendo um direcionamento ruim. Essa é a diferença, porque você está no boca a boca hoje. E no boca a boca você não vai. O PPF no boca a boca você não vai. Você só vai aprender para você. Não adianta. Hoje os pilares de uma empresa, a gente tem que ter comercial, você tem que ter tráfego, que é o pessoal de marketing, você tem que ter operacional, você tem que ter financeiro. São 4 pilares para a empresa, para ela ir bem sucedida. Sua empresa é pequena, você está fazendo tudo, não tem problema, mas então aqui, ó, vamos descartar financeiro, vamos descartar comercial, não pode, operacional também não pode, financeiro você pode até fazer, mas eu indicaria você contratar uma pessoa para fazer também, porque o operacional, comercial, ele não se lida muito bem com parte financeira. Financeiro tem que ser a parte financeira, a parte burocrática, a pessoa que é fechada no canto dela, que é calada, financeiro tem esse perfil. Mas comercial você tem que saber, operacional você tem que saber e marketing você tem que saber. Esses pilares são essenciais. Apesar que o financeiro ele cresce uma empresa e ele quebra uma empresa se você não tiver um controle 100% financeiro. A empresa tem que ter sistema, a empresa ela tem que ter checklist, uma empresa ela tem que ter toda uma estrutura para virar empresa. Não adianta eu querer começar uma empresa do zero, eu começo. Você tem que ter o start, você tem que dar o pontapé inicial, mas você tem que estruturar a sua empresa. Se você não faz essa base de estruturação, você sempre vai ser um operacional, você sempre vai trabalhar no operacional o tempo inteiro. Dono de empresa tem que ser gestor. Gestor é o quê? Gestor ele é no comercial, gestor ele está ali no marketing. Você tem que trazer venda para a sua empresa. Você não pode ficar no operacional, porque você é um cara caro para estar ali no operacional. Você tem que ter uma pessoa que resolve para você, mas a venda você tem que estar à frente, o marketing você tem que entender. Você tem que estar à frente desses pilares para você ter serviço na sua loja. Não tem como você montar uma empresa. Todas as empresas grandes que vão crescendo, por que elas vão crescendo? Porque elas vão implementando processos. Processo desde o checklist, um processo desde o sistema que você vai fazer. Isso também te dá credibilidade com o cliente, dá potencial de fechamento com o cliente. Então são pilares que vocês têm que implementar. É difícil chegar nessa concretização aqui? É, porque você gasta dinheiro, porque você tem que ter pessoas para fazer isso. E pessoas têm que ter investimento. Tráfego pago, você vai ter uma pessoa que vai fazer a gestão para você. Mas você tem que também ainda gastar para vincular esse anúncio. Você tem que colocar dinheiro para ele chegar a pessoas que você vai selecionar, que você vai fazer o funil de público. Então, para isso você precisa. Hoje na minha empresa, eu devo gastar uns 6 mil só de tráfego por mês. 6 a 7 só de tráfego. Só colocando dinheiro, fora a agência que eu pago para fazer o tráfego rodar. Então, assim, se eu for colocar na ponta da caneta, eu gasto uns 7,5 por mês de tráfego pago. Ah, se eu falar 7,5 para você por mês, você vai falar, tá doido, senhor? Eu vou gastar esse tanto de dinheiro com isso? Você não gasta, não vende. Beleza, você não precisa gastar, mas você vai ter que ter um cara que você gaste 2 contos por mês. E você vende 30, quem ganhou mais? Você gastou 2 e vendeu 30. Então, mas isso que eu estou falando, aí desde entra com aquela parte que eu falei para vocês, da abordagem, da parte da abordagem do cliente, que aí o tráfego, ele traz esse cliente para você, aí ele traz como lead, você vai tratar esse cliente, vai tratar esse lead que a gente fala, para ele virar um potencial cliente seu. Mas esses pilares que eu estou falando para você, principalmente para ontem, começa com tráfego pago, começa, precisar de estrutura, precisar de ajuda, eu não tenho problema, gente, eu dou curso de PPF, mas por que eu falei para vocês que eu tenho uma vasta experiência nisso? Porque eu tenho muitos anos de mercado, tem 11 anos que eu sou empreendedor e eu aprendi levando porrada. Eu não sabia nada de marketing, eu contratei empresa, quando eu iniciei a parte de marketing, me mostrava métricas lá mostrava no Facebook, Instagram, porque isso aqui mostrava
tudo lá, eu olhando e minhas vendas lá, e eu gastando dinheiro, e minhas vendas lá, e eu gastando dinheiro, minhas vendas lá. Teve um dia que eu falei, você tá de sacanagem comigo, eu vejo resultado, você está me mostrando número sem resultado? Aí eu tirei, contratei uma outra empresa de marketing que começou a melhorar, o potencial, então eu fui aprendendo, mas eu fui aprendendo gastando dinheiro com quem não tinha uma capacidade 100% para entregar um resultado que eu queria. Hoje não, hoje eu consigo direcionar vocês como pessoas que fazem acontecer. São duas coisas diferentes, porque o processo que eu já passei, se eu puder encurtar a caminhada de vocês, vocês vão economizar dinheiro e vão pegar o negócio de vocês e vão começar realmente a fazer o negócio startar ali no mercado, fazer crescer, vocês ganhar realmente dinheiro com esse serviço.